Então, turma, eu vou finalizar aqueles 2, 3 exercícios que faltaram para a gente fazer quando a gente estava falando de área e de perímetro, né? Acho que chegamos até esse ponto desse exercício aqui, não foi? Acho que foi. Chegamos a encontrar uma equação que descrevia ali, eu já tinha jogado a proporção de 0,5, então eu precisava resolver essa equação, tá? Então, eu fui resolvendo essa equação, aplicando Bhaskara, tá? Vocês veem que esse exercício ele fica complexo, porque, apesar de eu sei que vocês já viram Bhaskara no ensino regular, a gente ainda não viu Bhaskara aqui no CAI, tá? Vão ser cenas dos próximos capítulos aí. A gente já começou a falar de equação de primeiro grau com uma incógnita, então daqui a pouquinho a gente vai começar a falar de equação de segundo grau. Aí a gente entra com Bhaskara. Mas a equação de Bhaskara vocês já conhecem, né? O resultado de Bhaskara aí é dado por menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2a. Isso que está dentro dessa raiz aqui a gente costuma chamar de delta, né? E dividir essa equação de Bhaskara em duas, para simplificar a memorização. Então, daquela equação que a gente encontrou no exercício anterior, na resolução anterior, na aula anterior, e apenas aplicando aqui os coeficientes de Bhaskara, em que meu A vale 0,5, em que meu B vale menos 2 e que meu C vale 1, eu consigo encontrar dois resultados para esse valor de D. Lembrando aqui, o que era nosso exercício? Eu tinha uma malha aqui e a gente queria impedir uma certa porcentagem de passagem de luz. E tinha uma fita que ele ia cruzando ali, cruzando essa fita sobre o vidro, impedindo que a luz passasse. A fita tem 1 milímetro de espessura e perguntou qual que tinha que ser essa distância D aqui, ó, para que a proporção de passagem de luz fosse de 50%, tá? Então, resolvendo a nossa equação, eu acabo encontrando dois resultados. O primeiro resultado me dá 0,6. E o segundo resultado, ele me dá 3,4. Por que o segundo é o correto e não o primeiro? Observe aqui, ó. O que eu estou afirmando é que essa distância D aqui é de 3,4 milímetros e não de 0,6. Por que não pode ser 0,6? Vou perdoar vocês porque a gente começou o exercício do meio e acho que vocês estão aquecendo os motores ainda, hein? Observe aqui, ó. A espessura da minha fita é de 1 milímetro. Então, eu tenho a fita aqui, ó. Só aqui eu já tenho 1 milímetro. Então, não tem como essa distância D ser menor que 1 milímetro, né? É eu falar que esse D aí não cabe nem a fita. Então, não faz sentido. Então, a única opção que nos resta é que aquela distância D vale 3,4 milímetros, tá bom? Eu fiz uma pequena mudança nesse exercício. Esse exercício é um exercício de Enem, só que o exercício do Enem, ele pedia 75% de cobertura. Eu mudei para 50% de cobertura. Praticamente todo mundo que respondeu lá no Classroom respondeu a resposta do Enem, né? Que não foi algo que eu perguntei. Tá bom? Beleza, a Rayane tinha respondido aqui no chat, eu não tinha visto. Que a malha é de 1 milímetro. Então não tem como ser menor que a malha. Tá? Lucas, Oi. no caso a resposta dessa daí resultou em quanto então, no total? Então a espessura D ali, o meu tamanho D, tem que ser de
3,4 milímetros. Tá bom? Ok, obrigado. Se a gente tivesse feito pela porcentagem do Enem, nesse ponto aqui, ó, eu ia colocar 0,25, né? Porque eu quero a área que passa a luz de 25%. Então, a área que impede a luz é de 75%. Tá? Então, eu colocaria 25 ali. Ou 0,25. Ou 1/4. Aí a gente ia chegar na resposta que a gente tem difundida aí pela internet para esse exercício. Tá bom? Beleza? Vamos pro Tangram? O Tangram é esse quebra-cabeça aí, ó. A gente divide um quadrado em vários pedaços, tá bom? Eu vou tirar aqui tudo, ó, o que eu já tinha feito pra gente fazer junto. E ele me dá uma informação com relação a essa figura 2. Só que ele me pede para buscar uma informação com relação à figura 3. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Vocês conseguem ver alguma relação entre as áreas dessa figura? Dessas 3 figuras? Tem figura que se juntando todas dá o mesmo da outra, né? Então vamos lá, deixa eu só melhorar aqui que você tentou falar aí, Mariana. Todas essas figuras são feitas com as mesmas peças, com os mesmos pedaços. Então, quando a gente fala em questão de área, a área dessas 3 figuras aí é exatamente a mesma, tá? A gente só tem as peças organizadas de forma diferente. Isso aí pode ocasionar um perímetro diferente. Mas se a gente está usando exatamente as mesmas figuras, os mesmos pedaços para construir figuras diferentes, a gente vai ter exatamente a mesma área. Então, quando eu pergunto qual que é a área da figura 3, não necessariamente você precisa calcular a área da figura 3, que vai causar uma dificuldade maior. Você pode calcular a área da figura 2, que é uma figura um pouco mais regular, mais fácil da gente calcular a área, ou até mesmo a gente pode descobrir o valor dos lados da figura 1 e calcular a área da figura 1. Porque a área da figura 1 é um quadrado. A área de um quadrado é fácil de ser calculada, tá? Então, beleza. Essa figura 3 só me serve para eu ver que a área é exatamente a mesma das outras 3 figuras. Então, eu vou buscar aqui os tamanhos dos lados. O enunciado me dá que essa distância entre A e B mede 2 centímetros, tá bom? Então, a gente consegue fazer algumas análises aqui. Se ali mede 2 centímetros, eu vou ter que vamos lá, essa parte vermelha é um quadrado. Então, eu vou ter que tudo isso aqui, todos os lados desse quadrado, medem 1 centímetro. Se todos os lados desse quadrado medem 1 centímetro, eu vou ter que o outro lado desse trapézio também mede 1 centímetro. Que é o meu quadrado também é 1 centímetro. Os meus triângulos são isósceles. Então, se eu tenho a base como lado maior, os outros dois lados
também medem 1 centímetro, porque eles precisam ser iguais, tá? Idem cá de cima, porque se eu tenho o lado do quadrado valendo 1 centímetro, eu tenho que ter o lado do triângulo ali valendo 1 centímetro para completar esses 2 centímetros. Tudo bem? Beleza. O meu azul aqui também é um triângulo isósceles. E, se ele é um triângulo isósceles, este lado aqui também vale 2 centímetros. Da mesma forma, o lado de cá vale 2 centímetros. Todo mundo concorda com todas essas medidas que eu estou passando por enquanto? Sem problemas? Uhum. Ótimo. Eu vou fazer o que eu acho mais fácil. Eu vou descobrir as medidas e vou calcular a área a partir do quadrado. Tá bom? Vou calcular a área a partir do quadrado. Então, eu vou até apagar essa... Não, vou apagar não, vou deixar ela aqui. Só que o meu quadrado, observe aqui, o lado de cá, eu tenho aquele triângulo azul, só que não é o lado que eu conheço as medidas, né? Se a gente for representar o triângulo azul aqui, deixa eu fazer um desenho dele aqui, para ficar mais visível para a gente. Esse triângulo azul ali, que agora ficou vermelho, né? Com o meu contorno dele, a gente tem algumas medidas dele. E a gente tem uma informação interessante no enunciado, que ele me fala que são 5 retângulos, desculpa, 5 triângulos retângulos isósceles. Então, eu já sei que isso daqui é um triângulo retângulo, que este lado aqui vale 2 e que este lado aqui também vale 2. O que a gente pode fazer para descobrir o outro lado que a gente não conhece? Qual que é a sugestão de vocês? Igual, Lucas, debaixo desse triângulo, desse quadrado, dentro desse quadrado que você colocou aí agora, ele tem uma parte igualzinho que tá, essa aí de 2 centímetros, que é a parte do triângulo, né? E do quadrado. Então quer dizer que esse triângulo verde e esse quadrado vermelho é do tamanho de um lado desse roxo. Tá, você tá me atentando a isso daqui, Mariana? Esse lado aqui, Não, do outro lado, do outro, do desse primeiro quadrado. desenho, o que você está me afirmando? Repete, por favor. Que esse lado, somando esse lado do triângulo verde com o quadrado vermelho, é esse aí mesmo que você colocou. Isso, vale 2. Vale 2, quer dizer que um lado desse roxo quer dizer 2, né? Isso, acaba valendo 2, tá? A gente conseguiu até chegar na análise do outro desenho. Só que o meu problema aqui agora é aqui, ó. Na realidade, eu saber que aqui vale 2 e que aqui também vale 2, não resolve o meu problema. Porque para eu resolver o meu problema, eu preciso descobrir o lado desse quadrado. Eu preciso calcular a área. Então, eu preciso saber a medida dessa daqui. Tá bem? Essa medida eu consigo pegar esse triângulo, tirar daqui e calcular ela. Estou fazendo isso aqui no cantinho, ó. Como que a gente vai fazer isso?
Vocês têm um Hipotenusa. triângulo retângulo e vocês conhecem os dois lados dele e quer conhecer o terceiro. Qual que é a forma de fazer isso? Hipotenusa? Você vai usar a hipotenusa. Mas, qual que é a ferramenta? De Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras, né? Então, o que que o teorema de Pitágoras afirma para a gente? Acho Que que um lado ao cateto quadrado. 1 ao quadrado multiplicando cateto 2 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, o teorema de Pitágoras me afirma isso. Se eu pegar esse triângulozinho que eu já estava trabalhando nele e aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou ter que opa, viajando legal aqui, né? Soma dos catetos igual à hipotenusa. Soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa, tá? Bem observado, Sandy. Substituindo os nossos valores aqui. 2 ao quadrado. Mais 2 ao quadrado. Igual o x que eu quero descobrir, tá? Então, eu vou ter que x vai ser igual a 2 raiz de 2. A gente está trabalhando com centímetros, né? 2 raiz de 2. Tranquilo essa transição aqui ou querem que faça passo a passo? Beleza. Então, eu tenho que o x vale 2 raiz de 2. Esse x, vou fazer a marcação aqui, ó. Esse x, ele vai ser equivalente ao lado do quadrado todo ali, tá? Esse x está aqui, ó. Se é a base ali, esse x está aqui, ó. Beleza? Então, acaba que esse x equivale ao lado do quadrado. Então, como x é o lado do quadrado e a área do quadrado é dada por L ao quadrado, temos que
Qual que é o resultado disso daí? Oito centímetros quadrados. Como as áreas são iguais, as áreas das figuras são iguais, a área da minha figura 3 também é igual a 8 centímetros quadrados. Beleza? Vamos seguir? Última, da parte de área de perímetro que ficou para trás. Ele me dá duas retas paralelas ali, fala que tem uma distância D entre elas. E me coloca um triângulo ABD e me coloca um triângulo ACB. E ele pergunta qual que é a relação entre a área desses dois triângulos. Essa daí parece que... Na realidade, essa eu não passei para vocês, né? Essa foi só para outra turma que a gente teve 15 minutinhos a mais de aula. E aí? Vocês conseguem me dar uma resposta rápida? Qual que é a relação que vocês conseguem perceber entre a área desses dois triângulos? Para ajudar, ó, quem que pode digitar para mim a equação que me dá a área de um triângulo? A Anne digitou lá pra gente, ó, base vezes altura dividido por 2. Qual que é a base desse triângulo? Distância entre A e B. Qual que é a base desse outro triângulo? Distância de A até B. Qual que é a altura dos dois triângulos? Sempre D. Parte lá da reta S e finaliza lá na reta R. Então, no primeiro triângulo, altura igual a D. No segundo triângulo, altura igual a D. O que vocês conseguem afirmar desses dois triângulos com relação à área? Exatamente, Rayane. Eles têm a mesma base, eles têm a mesma altura. Então, apesar da forma deles ser bem diferente um do outro, a área dos dois triângulos é a mesma, tá? Mesma base, mesma altura. Então, os dois principais parâmetros para a gente calcular a área são iguais. Então, a área deles é igual, tá? Esse é um exercício que é muito fácil se você tiver a sacada. Porque se você começar a tentar calcular alguma coisa aqui, achar ângulos, você vai perder 3 horas nele aqui e não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa só ter essa sacada aqui, que as bases são as mesmas e as alturas são as mesmas. Então, mesma base, mesma altura, consequentemente, vai ser a mesma área no triângulo, tá? Beleza, pessoal? Fechamos aí os exercícios de perímetro e de
área. Vou abrir um novo documento aqui. A gente fazer os de volume. Você quer que depois manda corrigir? Não, quem mandou não precisa mandar de novo, não, tá? Façam, pode fazer a correção no caderno ou na folha que vocês têm, mas não precisa enviar novamente. Vou aproveitar aqui. A gente tem só 10 minutinhos de aula. Eu ia marcar nossa atividade avaliativa para semana que vem. Mas vocês tiveram bastante dificuldade nessa lista de volume, então eu vou fazer a aula da semana que vem de novo pelo Meet, para a gente resolver ela toda, sanar todas as dúvidas. E a gente faz a nossa atividade avaliativa na outra semana, dia 31, fechou? Tá bom. Atividade avaliativa no dia 31. Essa atividade avaliativa é só perímetro, área e volume. Não cai a parte de equação ainda, tá? A equação eu só adiantei para vocês porque a gente estava programado numa aula ao vivo e eu tive que entrar em reunião com o pessoal do SET. Então, a gente teve esse conflito de horários aí. Aí eu adiantei só para a gente não ficar muito atrasado. Quando a gente finalizar essa etapa, fizer a atividade, eu dou uma passadinha rápida lá em equação de primeiro grau, vocês reveem o vídeo, porque aí a gente já vai partir para duas incógnitas, equação de segundo grau, e já vamos avançando, tá? Vamos lá. Querem começar com qual? Na lista. Estão com a lista aberta aí? Querem o link dela? Ô, Lucas, tem uma atividade aqui que eu não fiz ela, porque você falou assim que ia deixar o desenho dele e não deixou. Até o 5. Como é, Mariana? É porque no 5, eu não sei se é a mesma lista que você está falando, mas acho que é. No 5 falou assim que era pra gente tirar, acho que, um volume lá de um objeto que você ia deixar um desenho, só que não tem um desenho na lista. O número 5. Vamos ver se eu acho. O meu número 5 aqui é forma de bolo. É, mas é uma forma de bolo que tem uma. Quer ver o 5? Uma forma de bolo, 10 centímetros de altura, é formado por dois troncos de cone. Aí eu não entendi, entendeu? Aí tava assim, que ia ter uma imagem conforme figura, entendeu? Tá. Na realidade, você não ia precisar dele, mas com o desenho simplifica. Eu falei que ia deixar o desenho para vocês? Se eu falei, eu esqueci, me perdoem. Vamos Tá ver. escrito assim, conforme a figura que tá escrito. Esse conforme figura deve ter ido a mais aí. E no meu eu já consertei. Porque aqui não tá aparecendo para mim. Deixa eu ver o que eu mandei para vocês. Ah, tá. Beleza. Conforme a figura. Beleza. Eu passo a figura para vocês aqui. Vamos tentar fazer pelo menos uma antes da aula acabar? A um teve dificuldade? Raiane falou que teve a lista toda de dificuldade, que nem mandou o resultado. Número 1 aí, nosso volume é de 416. Confere.
416? 416. Então vamos lá, vamos fazer ela aqui. Só copiar o enunciado. Vocês observem o seguinte, quando a gente fala de tronco de pirâmide, é porque a gente cortou essa pirâmide em algum ponto. Então vocês observem que essa pirâmide aqui, ela foi cortada, tá? Em algum ponto ali. Eu tenho que a base dela é 10, mas se a gente for pensar aí, deixa eu colocar um desenho que vai simplificar a visualização de vocês. Não está aparecendo a imagem, né? Não. Agora apareceu. Ah, mas está aparecendo aquela antiga ainda, né? Isso. Vou trocar. Agora sim, né? Tá. Deixa eu só pegar a imagem aqui que vai ficar mais claro para vocês. Tá vendo essa segunda imagem que eu coloquei para vocês aí? Esse tronco de cone, ela vem e ela tem como base essa primeira imagem. Desculpa, essa segunda imagem que eu coloquei para vocês. Então a gente teria um triângulo ali de altura desconhecida. Eu sei que até esse ponto aqui ele vale 8, mas eu não sei daqui para cima qual que é o valor dessa altura, tá? Qual que é a ideia principal desse exercício? Ideia de qualquer exercício de tronco. Calcular a área total e subtrair dela, no nosso caso a gente está falando de volume, né? Subtrair dele o volume que não existe. Vou colocar até entre aspas aqui, tá bom? Vou colocar até entre aspas aqui. Então, qual que é a equação de uma pirâmide? Do volume de uma pirâmide? Professor, essa número 1 eu tive um pouquinho de dificuldade porque a minha deu 40. Mas agora é bom que eu vou prestar atenção para mim poder aprender. Beleza. Mas lembrem aí, qual que é a equação para cálculo de volume de pirâmide?
Recordam, não? Base vezes altura por 3. Fechou? Todo mundo concorda? Eu acho que é base vezes altura dividido por 3. Beleza. Qual que é a dificuldade que a gente vai ter aí? A gente precisa encontrar essa parte que falta da pirâmide, tá? Essa parte que falta da pirâmide, a gente vai precisar usar o que a gente chama de semelhança de triângulo. Então, a gente tem um triângulo ali, em que na realidade ele não me dá em centímetros, né? Ele me dá dimensional, sem dimensões. Num ponto ali ele foi cortado. Eu sei que daqui até aqui ele mede 8. Mas eu não sei quanto que ele mede daqui até aqui. Apesar disso, eu sei que aqui ele mede 2. Por que que eu sei que aqui ele mede 2? Eu só dei essa primeira figura para vocês, não dei a segunda. Porque eu estou pegando essa parte do triângulo aqui, ó, com relação ao ponto central. E eu tenho a base desse quadrado de cima, o lado desse quadrado de cima, valendo 4. Então, se é o ponto central, é o ponto médio. Então, é metade daquele valor 4. Semelhança de triângulo me permite afirmar que estou dentro do mesmo triângulo e somente repartindo ele, vamos pensar assim. Então, ele aumenta com a mesma proporção. Então, eu vou ter que H não, chamei de X. Vamos chamar de H, né? Tá tudo sendo chamado de H. Não dá confusão. Que H mais 8, ou seja, esse lado todo aqui, está para 5, assim como aí eu vou pegar o triângulo pequeno. H está para 2. Então, semelhança de triângulo é isso daqui, ó. Tá? A gente acha triângulo equivalente dentro do próprio triângulo. Tudo bem? Resolvendo isso daqui, eu vou ter que H igual a 16 terços.
Achou o valor de H, a gente consegue calcular o valor da pirâmide total. Vou chamar aqui de P total, que vai ser igual a base vezes a altura dividido por 3, substituindo a base, que é 10, a nossa altura nós encontramos que é 16 por 3 dividido por 3. Okay. E eu vou subtrair disso o valor da outra. Só um detalhe aqui, pessoal. Aqui é a área da base, né? Aqui é a área da base. Portanto, 10 ao quadrado. Menos o volume do que não existe. Que vai ser... A área da base ali é 2. Na realidade é 4 o lado, né? O que não existe é 16 terços. Mais 8. Peraí. Não, o que não existe é 16 terços. E aqui, eu estou falando da altura total. Mais 8. Tá? Resolvendo isso daqui, a gente vai chegar na nossa resposta. Vamos fazer o seguinte. Segunda-feira eu termino ele com calma. Tá? Pra gente não fazer tudo na correria. Aí eu faço mais passo a passo com vocês. Tudo bem? Tá bom, então. Obrigada.